Linha de Frente. Olá, está começando agora mais um Linha de Frente nesse fim de semana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Agradeço a todos a companhia desde já e vamos juntos acompanhar alguns assuntos que foram notícia nessa semana. Depois de 2 dias de julgamento no Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, Bolsonaro e outros 7 aliados viraram réus por tentativa de golpe de Estado. E por conta do julgamento do ex-presidente, a disputa pelo governo do estado de São Paulo foi aquecida. André do Prado, Kassab e Nunes cogitam se candidatar ao cargo. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, prometeu um kit de armas não letais para policiais e afirmou que a PEC da segurança será enviada ao Congresso em abril. E para debater esses e outros assuntos, nós recebemos hoje, aqui no Linha de Frente, a Cássio Miranda, doutora em Direito, Mônica Rosenberg, advogada especialista em combate à corrupção, Elias Tavares, cientista político, Priscila Silveira, advogada criminalista e, claro, convido você também para participar da nossa conversa. Boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde. A gente começa falando do assunto mais quente desta semana. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados réus por tentativa de golpe de Estado em 2022. Com a unanimidade dos votos, os acusados agora devem passar a responder a um processo penal, que pode levar a condenações com penas de prisão. Jair Bolsonaro, ex-presidente, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro. São esses os 8 nomes que compõem o chamado núcleo crucial da tentativa de ruptura democrática, de acordo com a PGR. Pois é, né, gente? Então, um assunto muito quente na semana e eu queria começar conversando justamente com a Priscila sobre esse assunto. Quando a gente fala de tentativa de golpe, Priscila, o que a gente pode entender disso? Quando é uma tentativa, isso pode ser entendido como, né, criminalmente? Porque o crime, de fato, não aconteceu, mas ele estava sendo planejado, é isso? Isso. Olá, Beatriz, os meus colegas de bancada, toda a nossa audiência. Entre os crimes que foram imputados ao ex-presidente, a gente tem o artigo 359-M, que é justamente a tentativa de golpe, onde no direito penal nós vamos explicá-lo como sendo crime de atentado. O que é um crime de atentado? Ele não precisa chegar à consumação, até porque, se assim o fosse, não estaria sendo discutido, não é, essa situação do golpe. Então, crime de atentado, ele não precisa chegar até uma consumação prévia, porque ele já se exaure ali na tentativa. Então, é chamado mesmo tentativa de golpe. E para isso, Beatriz, nós temos alguns elementos. Por exemplo, né, foi levado em consideração nesse petitório inaugural, nessa denúncia que foi formulada pela Procuradoria-Geral da República, eles fizeram lá uma ata que circulou, então isso foi levado em consideração. Foi levado em consideração também a colaboração premiada do Mauro Cid. Então, são vários elementos que juntos levaram, então, à conclusão indiciária, ou seja, momentânea, né? Porque isso vai passar por um processo penal, pelo devido processo legal, para dar cabo minimamente de que houve esses indícios, de que esses indícios existiram a ponto de que eles se juntaram para efetivamente buscar esse golpe, né, de Estado democrático de direito. O ministro Fux, ele chegou a colocar em xeque algumas coisas, né? Como, por exemplo, a delação do Mauro Cid. Eu queria, Cássio, que você comentasse um pouquinho sobre isso com a gente. Isso pode modificar o curso das coisas a partir de agora ou não, já que foi ali um voto unânime, né? Uma decisão unânime. Bia, é um prazer estar com você, com os meus colegas de bancada e um prazer especial com a nossa audiência. O Fux foi, indiretamente, talvez o único voto divergente. Eu não diria nem voto, foi a única voz divergente entre os 5 ministros. E o ponto que ele mais bateu também foi o ponto onde a defesa dos acusados acabou batendo um pouco mais. Por quê? Quando a gente pensa na delação premiada, a gente pensa na voluntariedade. A primeira característica, a primeira exigência da delação premiada é a voluntariedade. E quando a gente olha para o contexto do processo,
o tenente-coronel Cid foi levado à presença dos juízes 9 vezes, mudou as suas versões algumas vezes, foi apertado, vou usar esse termo aqui talvez mais sutil, pelos juízes e pelos ministros durante toda essa fase. Então, obviamente, há uma discussão sobre a voluntariedade, sobre a autonomia, se efetivamente ele agiu de forma autônoma ao delatar os seus coleguinhas. Fato é que, a Pri bem disse, agora efetivamente começa a ação penal e toda essa delação e todas as provas produzidas até aqui poderão ser reavaliadas e, eventualmente, pode até chegar a uma anulação dessa delação e de todo o resto que foi juntado ao processo. E junto com esse começo de ação penal, a gente já tem alguns resultados, né? Logo depois do julgamento, por exemplo, o Bolsonaro se pronunciou, disse, então, mais uma vez, falou sobre as urnas eletrônicas, que elas não exatamente funcionavam, falou também que ele estava sendo perseguido. Mônica, o que se faz pós essa decisão pode influenciar depois lá na ação penal? Beatriz, um prazer estar aqui com você, nessa sua estreia aqui, esse fim de semana, você que está conosco na Jovem Pan, certamente pode influenciar, mas é importante deixar claro para quem nos acompanha que o que estava acontecendo até agora, muita gente dizia, o julgamento de Bolsonaro, na verdade o que estava sendo decidido é se ele iria ou não, assim como os outros 7, ser réu, apenas isso. Por enquanto não estão sendo analisadas as provas, não estão sendo analisados os indícios, quer dizer, os indícios sim, analisados para decidir se havia indícios, elementos suficientes para abrir o processo, gente. Assim, a discussão se ele é ou não culpado está muito longe ainda, ela vai começar agora e até agora a única discussão que se fez foi, devemos ou não passar ao julgamento. Vale lembrar que já houve 4 outros ex-presidentes que se tornaram réus em processos e foram ou não condenados. Então, o que aconteceu até agora de ele sim se tornar réu é uma coisa que já aconteceu. Dilma foi réu, Collor foi réu, Temer foi réu e Lula foi réu e acabou sendo condenado. Então, nós estamos no primeiro passo deste processo. Importantíssimo para o Brasil que haja o julgamento e se realmente, como o Bolsonaro disse nessa fala depois, que as alegações são infundadas e que nada disso é real, então que seja mostrado e que ele prove a sua inocência, porque é importante para o Brasil saber se houve ou não a tentativa de um golpe. Elias, o Bolsonaro, o ex-presidente, sempre teve uma relação um pouco complicada com os ministros do Supremo Tribunal Federal. E logo depois, né, desse julgamento, muito se falou, os aliados, de que ele talvez devesse ter trabalhado isso melhor, principalmente com Alexandre de Moraes, porque ele tinha alguma porta, ele foi indicado por Temer tem alguma relação com o Bolsonaro. Você concorda com isso? Acha que relações melhores nesse sentido poderiam talvez ter mudado o curso dessa história? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, meus amigos advogados. Acabo aprendendo muito quando estou aqui, né? Bia, a gente tem essa aproximação com os ministros do Supremo, ela é fundamental para um presidente da República no exercício do mandato, né? E o reflexo dela para depois do mandato é o que a gente está vendo com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro se tornando réu, um ponto que eu tenho analisado muito em relação a esse momento atual, ele traz um movimento político interessante para a direita, de acender um farol, vamos dizer assim, amarelo, de como vai se reorganizar, porque a partir de agora a gente vê cada vez mais difícil uma candidatura do Bolsonaro, embora ele afirma ser candidato em 2026, o que é evidente, aí os colegas aqui também podem discorrer sobre, né? Está cada vez mais difícil uma candidatura dele e a direita, ela está órfã nesse momento, porque todo o seu capital político é do Bolsonaro, tem muitos nomes se colocando, né, para ocupar esse espaço, esse vácuo que tem a direita, mas se não tiver muito bem organizada, esse fato agora do Bolsonaro, a gente pode reparar também que traz ao Lula um pouco de refrigério nesse sentido de baixa popularidade, que o governo veio passando por muito problema nessas últimas semanas de Congresso e tudo que aconteceu. Essa questão do Bolsonaro agora, ela traz um vigor um pouco maior para a esquerda. Mas a esquerda, se a gente parar para pensar, ela está organizada para disputar a eleição ano que vem. Lula deve ser o candidato, né? Já todo mundo que é da esquerda já está dentro dessa proposta.
Agora, é um ponto, né? O Bolsonaro será candidato? A gente entende que não. E ele faz gestos de que será candidato o tempo todo, ele se reafirma como candidato. Esse ponto aqui tudo traz no sentido de que até quando ele vai dizer que ele é candidato, se a direita não se organizar, se a direita não tiver um nome único ali, ou no máximo 2 nomes no primeiro turno para no segundo turno fazer uma composição ali, muito pode custar ao Bolsonaro. Que, inclusive, se a gente for pensar, a questão da anistia, por exemplo, deve ser pauta até de uma construção de coligação, de definição de um nome da direita. Então, se ele souber articular isso bem agora, nesse momento, e aí iniciando a possibilidade de não ser candidato, vai ser melhor para ele, né? Vou passar para a Mônica, que pediu a palavra. Eu queria fazer um comentário, porque eu acho que você trouxe uma questão muito importante em relação ao STF e ao fato de que nós, hoje, estamos transformando o Supremo Tribunal Federal no grande inimigo público número 1 e do perigo que representa você enfraquecer um Supremo Tribunal e transformá-lo realmente nesse grande inimigo. Não que nós não devemos fazer críticas aos ministros, e muitos deles recebem muitas críticas, isso é importante, é saudável, faz parte da democracia. Vale lembrar que quem tem que controlar o Supremo Tribunal é o Senado, e nossa pressão tem que ser em cima dos senadores, que são quem nos representa, que são eleitos por nós. Nós, sociedade, temos que fazer pressão nos senadores para que eles controlem e exerçam o seu poder lá de limitar o Supremo Tribunal, mas quando a gente transforma o STF no grande inimigo, a gente está caindo no risco de ficar como os países que têm STFs muito fracos, Supremas Cortes que não são capazes nem de preservar o império da lei e nem de resolver questões importantíssimas. Então, você falou aí dessa questão da relação com o STF, e eu falo muito aqui, a nossa relação como sociedade com o STF está ficando muito perigosa. Nós temos sim que ter um STF forte, independente e neutro. Vamos discutir se é o caso? Podemos discutir, mas transformar o STF no malvadão, tenho muito medo. A Cássio também quer a palavra. Pegando um gancho no que a Mônica disse, por mais que caiba à classe política, especialmente ao Senado, fiscalizar o STF ganhou esse protagonismo todo por conta da classe política. Sim. Primeiro, porque nós temos um Congresso omisso em diversos temas. Em segundo lugar, que é a própria classe política quem está judicializando a política e levando tudo isso ao Supremo. Se a gente for olhar para as ADINs mais polêmicas da última década, todas elas foram propostas por partidos políticos que perderam o debate nas casas legislativas, né? Então, eles falham e eles mesmos acabam vilanizando aquele que devia ser o freio e o contrapeso em relação ao trabalho deles. Cássio, aproveito para te perguntar um complemento. O Elias citou a anistia, né? Mas o presidente da Câmara, Hugo Mota, já falou que talvez não seja o momento, não quer ter problema com o presidente Lula. Tentar articular isso pode ser uma vantagem, um ponto positivo para o Bolsonaro. E hoje o Lula também já tentou se pronunciar, né? Recentemente ele falou que Bolsonaro tentou matá-lo, que fez ali, praticou um golpe de Estado. Eles estão já jogando com isso, pensando o quê? No ano que vem. Eu acho que a gente parte da vontade. Um quer enfrentar o outro nas eleições de 2026. Bolsonaro é o candidato dos sonhos de Lula, Lula é o candidato dos sonhos de Bolsonaro. Mas no que diz respeito à lei da anistia, eu acho que o próprio julgamento que aconteceu essa semana já é uma consequência desta movimentação em prol da lei da anistia. Por quê? Além da anistia do 8 de janeiro, o projeto prevê também uma alteração à lei da ficha limpa. Isso tem sido pouco discutido. A lei da ficha limpa hoje prevê o prazo de inelegibilidade de 8 anos para todos aqueles que sejam condenados em segunda instância por qualquer tipo de infração, seja por um crime, seja por improbidade administrativa, seja por uma infração eleitoral. A lei prevê a retirada e só a manutenção da condenação criminal. Então, só ficaria inelegível aquele que fosse condenado por um crime. O Supremo, eu acho, antevendo essa possibilidade, já está correndo com esse processo para condenar o Bolsonaro criminalmente. No que diz respeito às composições para aprovação ou não da lei da anistia, eu acho que isso entrou no pacote das discussões das chapas e das coligações para 2026. O Kassab, com vontade de ser governador de São Paulo, já fez um gesto para o Bolsonaro e falou que a bancada do PSD
apoia. O Republicanos, que é o partido do Tarcísio, mas tem namorado com o Lula, já se declarou que será neutro se não for contrário. Então, a movimentação do Congresso é toda nesse sentido, mas é o que o Elias disse, todo mundo antevendo 2026. Priscila, o que a gente pode esperar a partir de agora? Quais são os próximos passos? E todas essas discussões que estão em andamento junto com isso, como o Acácio citou, né? Mudanças em quem pode ficar ou não, quem pode se eleger ou não, ficha limpa, tudo isso vai permear mesmo esse debate? Como que fica essa questão? Quais são os próximos passos? A impressão que a gente tem, Bia, é que é um jogo de tabuleiro, e assim o é, né? Já pensando na próxima jogada, aí eu tiro daqui, eu coloco lá, e mexendo com as decisões judiciais. É claro que a gente vê o Bolsonaro muito incisivo em dizer que é candidato, muito embora, né, tenha havido uma caída, né, uma questão mais remota diante desse recebimento da denúncia, mas ainda assim ele se mantém candidato, e a gente percebe que o próprio Congresso, né, ele é incisivo, somente a direita, em dar essa anistia, mas é bom a gente lembrar que a anistia pode ser dada apenas a condenados, né? Então há de se esperar realmente que o processo siga o seu curso, que se tenha a defesa. Claro que a gente tem visto uma celeridade pelo Supremo Tribunal Federal, isso não se nega, né? Para poder realmente, dentro do jogo, dentro do tabuleiro, dentro das regras legais, aplicar ou não aí, né, a solução desse litígio no que tange a tentativa de golpe, mas eu vejo que há sim uma sinalização do Congresso prevendo já essa anistia, e o Bolsonaro, segundo a gente percebe, ele dá isso como certo, embora claro que não dependa só dele, né? Por isso que ele mantém. Por outro lado, eu também observo que eu não acho que seria prudente, Bia, que ele dissesse, não, eu não sou candidato, porque também ele tem um capital político importante, a gente não pode deixar de dizer isso, né? E na medida em que ele, desde logo, ele diga aos seus eleitores, olha, eu não sou mais candidato, eu acho que haveria uma debandada, se é que a gente pode assim dizer, né, desse importante capital político. Agora, eu não sei se você quer que eu explique um pouco a relação ao processo, porque como a Mônica aqui colocou, né, a gente teve um recebimento dessa denúncia. O que isso quer dizer, para que a nossa audiência saiba? Olha, é possível, de fato, que nós tivemos essa junção para um golpe, um possível golpe, depredaram patrimônio público. Vem aqui falar para mim se realmente foi. Então, agora começa o processo. Para que a gente possa ter um processo, a gente tem, de um lado, quem acusa, que no caso aqui foi a Procuradoria, né, Geral da República. Então, eles trouxeram elementos que minimamente possam dar cabo a essa imputação. E aí, agora, as defesas começam assim. Vai ser ouvido, todo mundo que foi arrolado é ouvido. Os acusados são ouvidos ao final, que é o último ato que a gente fala da instrução. E depois disso, os ministros julgam se tem procedência ou não a respeito daquela acusação, podendo, inclusive, internamente, dentro do próprio Supremo, existirem alguns recursos que movimentam também algumas decisões, principalmente condenatórias. E a expectativa é que tudo isso aconteça ainda em 2025, né? Justamente porque o foco, pelo menos a tentativa de foco, é que isso não se embaralhe com as eleições no ano que vem, 2026. Elias, é possível fazer isso sem embaralhar com as eleições em 2026? Olha, está todo mundo acreditando que sim, né, Bia? E é importante que, de fato, isso não respingue no processo eleitoral do ano que vem. Na verdade, seria muito importante que no ano eleitoral, né, que a gente começa a contar um ano antes da eleição. Então, seria muito bom para todo mundo que isso acabasse em outubro, até justamente por questões das alianças, de filiações partidárias, né? O momento se torna um pouco mais delicado para o Valdemar Costa Neto, que precisa saber ali o que ele vai fazer se ele não tiver o Bolsonaro, porque a gente não está falando só de uma candidatura à presidência, né? A gente está falando de fundo partidário, que é quando elege a quantidade de deputados federais. Então, tem alguns fatores aí extremamente que faz parte justamente da condição para a eleição de 2026, que passa única e exclusivamente no ano que antecede a eleição, né? Bom, e o ano que antecede a eleição tem sido aí um dos principais temas também nessa semana, porque além do julgamento de Bolsonaro, vale lembrar que independente do resultado do próximo passo, que é o processo penal, como a gente estava explicando aqui, o ex-presidente está inelegível até 2030. A decisão foi tomada pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2023, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, ao levantar suspeitas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Desde então,
não, mas principalmente agora, nos dias que antecederam o julgamento, pré-candidatos começaram a admitir a possibilidade de disputar o Palácio dos Bandeirantes, caso Tarcísio de Freitas decida concorrer à presidência da República em 2026. André do Prado, do PL, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, disse que pode sim se tornar um dos candidatos ao governo de São Paulo. O presidente do PSD e braço direito de Tarcísio, Gilberto Kassab, também afirmou que cogita disputar o governo do estado. Em uma entrevista, Kassab afirmou ser um aliado disciplinado e, caso seja convocado para ser candidato, não recusará. Já o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, do MDB, outro aliado de Tarcísio, também se mostrou interessado na disputa pelo governo. Em entrevista, Nunes disse que não descarta deixar a prefeitura, que ele acabou de conseguir o segundo mandato, para concorrer ao cargo no Palácio dos Bandeirantes. Então, essa é uma discussão que tem despontado muito, né, gente? Ela aparece com frequência. Para o Tarcísio, a reeleição aqui em São Paulo é algo quase dado como certa, mas com essa possibilidade do Bolsonaro não se eleger, a gente não sabe. Mônica, queria entender quais são as possibilidades reais de Bolsonaro conseguir concorrer e se ele não conseguir, discursos como esse contra as urnas ou esse problema inteiro no Supremo Tribunal Federal podem impactar, de repente, a imagem do Tarcísio, que é muito próximo a ele, muito aliado a ele, para pessoas ali mais do centro, que ele abrange esse centro, né? Vamos por partes, né? Eu entendo que o bolsonarismo, né, assim chamado, ele é tão forte na ideia e no posicionamento que nada que seja dito ou que esteja sendo discutido no processo de julgamento vai chegar a impactar o Tarcísio. Eu me pergunto até se vai chegar a impactar a própria candidatura de Jair Bolsonaro. E aí a gente entra nessa discussão da inelegibilidade, que no fundo, assim, por que é que a gente vota nestas pessoas? Por que é que a gente vota em alguém que foi condenado e chegou a cumprir pena por corrupção? Por que que a gente vota em pessoas na arena política que não merecem a nossa confiança? A gente tem que sair da discussão do jurídico, sair da discussão penal, sair da discussão criminal, dessas esferas todas, onde existem regras muito claras e o processo tem que andar e seguir a formalidade que lhe é devida, e vou chegar na esfera política, que é a nossa esfera de decisão, e para quem eu vou dar o meu voto de confiança. Por que que eu preciso que ele tenha sido condenado? Por que que eu preciso que ele esteja inelegível? Para mim, alguém onde existe uma discussão se ele talvez roubou o dinheiro da merenda, se ele talvez comprou um triplex numa cidade qualquer, se ele talvez montou um golpe de Estado, é suficiente para ele não merecer o meu voto. E aí a lei da ficha limpa é um grande problema, porque ela cria uma ilusão de que o cara que está candidato é ficha limpa. E nós sabemos que não é verdade. A gente viu na Assembleia do Rio de Janeiro, deputado tomando posse na cadeia. Ele foi eleito deputado e estava na cadeia, o livro foi lá para ele assinar a posse. Então, a lei da ficha limpa, que agora vai morrer, o Acácio disse muito bem, se realmente vier essa história de que só vai não ser ficha limpa quem for condenado criminalmente, é uma lei que perde completamente a sua essência. Eu defendo que o candidato que tenha processo por qualquer desses crimes, improbidade, corrupção, derrubada da democracia, a campanha dele tenha uma tarja. Este candidato é prejudicial à democracia. E acaba com essa história da ficha limpa que não é real e cria a ilusão de que realmente aqueles candidatos são corretos. Então, hoje Bolsonaro está inelegível, não sabemos o que vai acontecer, mas o que eu acredito é que as pessoas que defendem... E aí vale para os dois lados, tá? Porque os petistas apaixonados que defendiam e que estavam lá na porta da cadeia pedindo Lula livre também estavam votando, apesar de toda a questão jurídica que envolvia aquele candidato. Inclusive, tem gente que votou no Haddad e acha que votou no Lula em 2018, porque não é muito claro. A gente vota emocionalmente e a gente vota em conceitos, né? No Bolsonaro e no Lula, e está mais que na hora da gente achar nomes novos que não tenham esse tipo de suspeita no seu passado. Acácio, Tarcísio é mesmo o candidato do Bolsonaro em 2026, se o Bolsonaro estiver inelegível, ou Bolsonaro tem medo porque Tarcísio vem despontando como uma figura importante, com grande aprovação em São Paulo e grandes índices nas pesquisas de intenção de voto? Eu acho que a gente tem que comer o boi por bife, Bia. Em relação ao Bolsonaro... Não é uma alusão à boiada, não. Exato.
Eu acho que o Bolsonaro, ele será candidato, assim como foi Lula em 2018, mesmo sabendo que juridicamente as condições lhe são desfavoráveis. Ele vai até o limite por duas razões. Primeira, Bolsonaro e o seu núcleo mais próximo, eles ainda se acham, eu acho que donos é um termo muito forte, mas eles ainda se acham meio que isolados na direita, meio que como os criadores da direita no Brasil. E no entendimento deles, essa direita mais soft, que é representada pelo próprio Tarcísio, Ratinho Júnior, até o Caiado e o Zema estão inseridos um pouco nela, não representam o bolsonarismo na sua essência. Em segundo lugar, Bolsonaro é alguém bastante personalista e ele já mostrou isso outras vezes. Então, acho que ele vai até o limite e, se for substituído, ele vai ser substituído pela Michele, por um dos filhos, por alguém mais próximo a ele. Até porque, se o Tarcísio tivesse que esperar uma declaração da Justiça Eleitoral que o Bolsonaro não pode ser candidato, ele teria que abrir mão do governo de São Paulo. Ele não poderia ser candidato à reeleição no governo de São Paulo. Então, ele abriria a mão de algo certo por algo duvidoso que ele nem sabe se é ou não é o favorito, se vai se efetivar ou não vai. Então, acho que a situação é muito complexa, mas que de fato é gostoso a gente acompanhar esse jogo, especialmente aqui no estado, diversas pessoas se movimentando no escuro, sem saberem efetivamente se vão ter condições ou não vão, como é o caso do prefeito de São Paulo, que essa semana, inclusive, deu uma declaração que, se a oportunidade surgir, ele abraçará a oportunidade. Me preocupa, se Tarcísio for candidato à reeleição, de que forma ele e os outros que se colocam vão enfrentar essa narrativa, esse assodamento que eles têm em relação a isso. Porque já gerou até mal-estar lá no Palácio dos Bandeirantes recentemente, inclusive com o vice-governador Felício Ramute, que poderia ser um sucessor natural. Priscila, já é hora de discutir isso aqui em São Paulo? São Paulo deveria estar preocupado com outros problemas? Tem muita gente cantando de galo antes da hora? Sim, Bia, é importante a gente dizer que em outras pesquisas até o nome do Guilherme Derrite aponta, né? Nessa que a gente colocou não, porque são os principais nomes que vêm, né, no eleitor. E o Salles. O Salles, exato, o Salles, também o Guilherme Derrite. Aquele negócio, um pouco é a especulação necessária para movimentar a política, né? Jogando nomes para a plateia. Olha assim, olha, é possível, não é? Por quê? Porque eu vou pegando o mecanismo de pesquisa e eles trabalham muito com questões de pesquisa, então eu lanço nomes, é como se eu deixasse essas pessoas sangrarem para ver de alguma forma se estão, né, de acordo. Como disse aqui o Acácio, eu já também escutei falar de Tarcísio e Michele, né, numa combinação entre os dois, e aí eu insisto, eu venho falando isso aqui nos programas da Jovem Pan, se de fato isso, né, se realmente acontecer, nós estaremos diante do mesmo eleitorado, né? Então eu acho que é prudente a gente dizer que a direita ela tem que se unir, claro, né? Ela está se pulverizando, a gente observa aí uma luta, na verdade aqui uma guerra por cada espaço, né? Mas eu não acho que vai poder valer tudo, precisa ter um pouco de inteligência, né? Uma mínima inteligência, assim dizendo, numa jogada, porque se eu coloco, por exemplo, como, né, a gente observa Tarcísio e Michele, eu não agrego, e eu acho que a direita sozinha ela já perdeu. Tudo bem que o presidente Lula tem perdido um pouquinho, né, nas pesquisas, enfim, mas eu acho que teria que pulverizar. Agora, fazendo aqui a sua pergunta direta, é lógico que interessa para o Estado, a gente tem problemas de segurança pública, a gente tem problemas, né, a gente está vivendo aí violência escancarada, a gente não está olhando para o nosso umbigo, mas quer olhar para o umbigo dos outros, digamos assim. Então, eu acho que a gente tem muito problema sim, mas é claro que o holofote, Bia, se vai, eles estão aproveitando, como diz no jargão popular, a crista da onda. Então, se eles não surfam, eu estou bem aqui, né, no linguajar dos jovens, se ele não surfa nisso, ele perde a chance. Porque, veja, o que tem a ver o prefeito Ricardo Nunes, que acabou de ser eleito, se colocar à disposição, sendo que ele acabou de começar o mandato, né? Eu penso assim, ele pegou a confiança do pessoal da Paulista e já vai deixar só para se colocar à disposição. Por outro lado, ele também não ia falar assim, não, eu não vou.
porque é como se dissesse assim, nossa, pensaram no meu nome. Agora, o Kassab, para finalizar a minha fala, esse Kassab é um dos mais inteligentes que a gente tem ultimamente, porque ele vai colocando as peças e hoje ele foi o que maior colocou gente em tudo quanto foi lugar que ele colocou a mão. Então eu não sei, me parece que ultimamente, Bia, ele tem gostado de ficar nos bastidores, porque é aquele negócio, eu não faço, mas eu sei quem faz, eu mando em quem faz. E talvez esse ponto em específico tiraria ele do cenário, muito embora ele tenha sido um dos mais animados dentro dessas pessoas que você nos colocou aqui agora. Kassab é animadíssimo, inclusive disse que o projeto dele pro governador Tarcísio era a presidência, né? E ele mesmo já se colocou ali à disposição para, quem sabe, ser candidato ao governo do estado. E aí, Elias, inclusive, essa semana o Tarcísio esteve, lembrei disso agora, até para complementar, esteve com o presidente do Novo, aqui no Palácio dos Bandeirantes, e teve um burburinho de uma chapa Tarcísio-Zema, foi o primeiro encontro deles. Então, são muitas especulações. Aí o que eu te pergunto, Elias, é assim, no campo da direita, só aqui nessa conversa, a gente já citou 5 opções, 6 opções para o governo do estado de São Paulo. Como fica a esquerda nesse cenário aqui? Se o Tarcísio se candidatar, ele tem chance de cara, ou qualquer um da direita? Tem algum nome que faça sentido aqui, Elias? Beatriz, primeiro que assim, né, quando a gente fala de eleição para o governo do estado de São Paulo, eu vou dizer que é uma das eleições, não só do estado de São Paulo, mas acho que as eleições dos estados, né, ela é uma eleição muito injusta e muito subvalorizada, porque está todo mundo pensando a nível nacional e as pessoas não pensam muito a nível estadual. A gente vê isso claramente na eleição, a última eleição, que as pesquisas não acompanharam a evolução do crescimento do governador Tarcísio de Freitas, né? Então, assim, você percebe claramente que ali foi porque existiu uma onda de Bolsonaro, que era muito forte aqui em São Paulo, e que o Tarcísio acabou levando. E aí vamos lembrar também do senador que teve, o astronauta que teve uma votação recorde, a cada 2 eleitores, 1 votaram nele para o Senado. Então isso tudo reflete que não se pensa o governo do estado como deveria, com a importância que tem. Ele é sempre um objeto coadjuvante do cenário nacional, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho muito curioso, é que os nomes que despontam aqui tem que ser pensado numa estratégia de xadrez, e que eu acho que é um xadrez que no campo da direita o Bolsonaro ele vai estar participando. Vamos dar um exemplo claro aqui. Coronel Melo Araújo é vice-prefeito de São Paulo, totalmente ligado a Jair Bolsonaro. Será que não é interessante para o Bolsonaro comandar a maior cidade do país através do seu pupilo ali, né? Então, todos esses nomes vão passar nas mãos de Jair Bolsonaro, também nessa composição do governo do estado. Agora, temos um outro ponto também, como bem colocou aqui a conversa do Tarcísio com o Novo, a gente tem um ponto interessante que o final do ano passado ali, não foi tão no final do ano passado, né? O Tarcísio ele se recusou a ir para o PL, né? É um movimento interessante isso, porque o PL é o partido de Bolsonaro, o Republicanos é o partido de Tarcísio, que ele tem ali a sua zona de conforto. E ele não depende do PL para ser candidato. Agora, o Acácio lembrou aqui um ponto importante, que é o prazo de descompatibilização. O governador Tarcísio, para ser candidato à presidência da República, teria que deixar o Palácio dos Bandeirantes no mês de abril. Então, e passar o seu cargo para o vice, que pode ser também um pré-candidato aí ao governo do estado, né? Então, olha quantos elementos que a gente tem, e a gente volta na pauta anterior, que é justamente a condenação do Bolsonaro, se ele pode ou não pode ser candidato. E aí também remete, né? Se o Bolsonaro insiste numa estratégia como foi a de Lula em 2018, de sair candidato e ver até onde vai, como foi aquele caso, perde-se todo esse tabuleiro que a gente está falando aqui. Então, é um movimento frágil. Agora, respondendo sobre o PT no estado de São Paulo, até hoje eles nunca tiveram mínima chance de chegar ao Palácio dos Bandeirantes. O estado de São Paulo é muito conservador, e as eleições todas, né, do Palácio dos Bandeirantes que tivemos até hoje, o PT não teve ainda a mínima chance, né? Você vê Posso pegar um gancho? Eu acho que no estado de São Paulo, até por uma questão de composição, hoje o PT tem a presidência da República com o PSB na vice. Há uma tendência que o MDB ou outro partido de centro acabe indicando o vice do Lula na candidatura à reeleição. E aí, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que está no PSB, que é um partido
de centro-esquerda, por mais que o Geraldo não seja tão centro-esquerda assim, seria uma alternativa de esquerda. Minimamente para fazer frente ao Tarcísio, acho que o Tarcísio levaria, mas caso não seja o Tarcísio candidato ao governo de São Paulo e o Geraldo com essa esquerda soft, aí eu acho que o Geraldo vira um player viável e o PT fará um exercício de pragmatismo. Tenho a presidência da República, tiro o Geraldo de perto aqui da presidência da República e ainda tenho uma candidatura viável no Estado. Então eu acho que essa equação, com a saída do Tarcísio, passa a ser razoável. Priscila, é um cenário interessante também, porque até então, antes do governador Tarcísio de Freitas, há 28 anos, se eu não me engano, o estado de São Paulo só tinha governadores tucanos, né? Então, quer dizer, o próximo governador pode desenhar uma nova linha, uma nova tendência, de repente, para o estado de São Paulo? O Elias colocou aqui para a gente um dado importante, Bia, que é o conservadorismo do Estado de São Paulo, né? Nas estatísticas, o eleitor do Estado de São Paulo, ele não quer se arriscar, né, com a seara mais ligada à esquerda. Mas a gente também tem que lembrar que o Boulos, como ele realmente prestou, na verdade ele disputou, né, a prefeitura recentemente, ele não teve, assim, ele teve aqueles embates que nós vimos, enfim, mas eu acho que ele deu uma caída no cenário político. E essa é a minha visão, né? Enfim, e eu acho que ele está um pouco mais de escanteio, está um pouco bem mais à esquerda, né? Digamos assim, bem mais escanteado. E um nome que a gente observa, que também eu não sei se teria um protagonismo para poder, né, ir em frente aí, ou disputar, seria a Tabata. A Tabata fez uma campanha até que limpa, né, educada, pelo menos foi o que eu observei, mas eu não sei se ela teria que se juntar, não é mesmo, com outros partidos para ganhar força, porque a gente observa, Bia, que a pessoa sozinha, ela não tem força política. O que faz um candidato realmente, né, ganhar, levar o pleito, é a junção das forças, né? Então a gente tem pessoas fortes, sim, a gente tem, claro, a gente teve aqui, tem o Tarcísio, é um grande nome, mas é claro que sozinho, né, ele não teria ganhado, nem de longe. Então, quem era o Tarcísio para o estado de São Paulo? A gente tem que fazer esse questionamento, né? Aliás, era ministro do Lula. Então, ele era, o Tarcísio, a Mônica que bem lembrou, ele era ministro da infraestrutura, né, salvo o melhor juízo, e ele foi criado, mas quem que criou o Tarcísio? De onde ele surgiu? Ele era do Rio de Janeiro, aí teve até aquele imbróglio envolvendo, né, o domicílio, enfim. E hoje ele é um governador até que, né, não é... tem levado flores e, obviamente, tem sido bom. Agora, sozinho não ganha. Eu não vejo, na atualidade, um nome forte ligado à centro-esquerda que possa fazer frente aos nomes que a gente, ainda que nós tenhamos vários nomes, né, aqui ditos, que fizesse frente para levar o governo do estado de São Paulo, Bia. Mônica, inclusive, puxando esse gancho da Priscila, a gente tem uma dificuldade aqui em São Paulo, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores abrir mão de lançar um candidato próprio para se unir, por exemplo, em torno de um nome como Tabata Amaral, por exemplo, né? Isso aconteceu agora na Prefeitura de São Paulo, o PT abriu mão pela primeira vez na história da cidade, mas não deu certo. Então, isso deve se repetir, será, em 2026 para governo do Estado? É difícil. Eu acho muito difícil. O perfil dos nossos políticos não é só do PT, né? Nós, em 2022, falou-se muito da construção de uma terceira via, era importante, o assunto andou e morreu na praia, porque no final cada um quer brilhar mais que o outro. E aí, eu até nem sei se não deu certo a estratégia de abrir mão em nome do Boulos, porque ele chegou no segundo turno, ele chegou muito longe. Não ter sido eleito não necessariamente quer dizer que não deu certo. Até acho que ele foi muito mais longe do que deveria pelo que ele representa como pessoa. Ele, como na sua grandíssima atuação política, a Tabata dá um banho nele, mas aí são meus vieses pessoais. E é uma coisa que o Brasil precisa aprender a construir e passa por uma reforma política que inclui a reforma dos partidos, né? Nós temos partidos que não têm cor, não têm cheiro, quer dizer, o Novo tem cor, mas a maioria não tem uma definição muito clara das suas ideias, dos seus projetos, do que eles defendem. A gente vê gente que muda de partido como muda de sapato, e isso é um problema muito grande na hora que o eleitor tem que escolher com quem ele vai. Eu, pessoalmente, também me incomodo com essa história de fez um bom mandato aqui, já quer ir para a próxima coisa. Tarcísio está indo muito bem no governo de São Paulo. Por que a gente fica falando no nome dele para a presidência? O Zema está fazendo agora o segundo mandato em Minas.
está muito melhor do que foi o primeiro, porque o primeiro você recebe, o Zema recebeu um estado quebrado, não recebeu sequer as senhas dos computadores. Então, essa fase de adaptação, muita gente é contra a reeleição, porque acha que daí vira objetivo. Realmente, a reeleição ser objetivo é muito ruim, mas um gestor público que está indo muito bem, e como é a forma do povo dizer este mandato foi bom? É a reeleição. Se ela não for objetivo e ela for, sim, um resultado de um trabalho bem feito, São Paulo é um caso típico de um governador que deveria ter mais 4 anos. E aí, gente, deixa o Zema ser candidato à presidência pela direita. Eu estou, claro, puxando a sardinha laranja para o meu lado, mas tem tantos nomes. Aí a gente começa a ficar, né, bate nesse nome. Quantos deputados a gente viu que foram bem no primeiro mandato e aí eles já querem, o estadual já quer sair para federal ou o vereador já quer sair. É uma pressa de crescer na política, como se a política fosse uma carreira, e esquecer que o objetivo da política é resolver o problema do povo, é servir bem a população. Não é um jogo de crescer e ver quem chega mais rápido. Elias, você vê que falta essa... Desculpa, Priscila, já te passo. Você vê que falta essa cultura de continuidade, né? As pessoas, eles abandonam os cargos. E esse abandono, por exemplo, de repente do Tarcísio para disputar a presidência, do prefeito agora já pensando no governo, ele é mal visto, assim, pela população? Ou você acha que não tem impacto? Beatriz, assim, no município de São Paulo a gente percebeu que já deu um certo impacto, né? Quando o prefeito larga para ser governador, João Dória quase não consegue ter sucesso nisso. Acho que o primeiro que fez esse movimento em 2006 foi José Serra, que deu certo. Na sequência, depois a gente teve esse movimento do João Dória, que quase não deu certo, né? Foi por pouco ali, um lapso de voto, ele conseguiu passar. Mas, assim, eu não entendo que é mal visto, né? Só que você deixa, justamente como a doutora colocou, você deixa de criar novas forças, você deixa de um governador terminar de concluir algo que está sendo bem feito. O Tarcísio deixando o governo, com certeza, aliás, né, até curioso, porque a gente não estava nem analisando a questão do governo do Estado e muitas discussões que a gente estava passando, né? Porque justamente era o Tarcísio e talvez a esquerda coloca alguém ali para tumultuar, e aqui até acho que a Cássio fez uma fala muito, muito importante da questão do Geraldo Alckmin, que poderia embaralhar ali um pouco, mas a gente não discute, né, o governo do Estado como deveria discutir. E essa questão do trampolim é que a gente está falando de poder, né? É muito poder. Imagina ser presidente de um país. É muito poder que é dado. E não só a um player. A gente está falando de um grupo. Quando você constrói uma candidatura, nunca é individual. Tem sempre os seus interesses, tem sempre as pessoas que estão ali tentando ocupar um certo espaço. Haja vista essa quantidade de nomes que surgiram assim, brotaram, né? Não tinha... Era todo mundo consenso. O Tarcísio será reeleito, provavelmente com a maioria, uma coligação mais ampla, talvez, do que o Ricardo Nunes teve na capital aqui em São Paulo. Do nada, começa a sinalizar, porque o Tarcísio está jogando parado, ele é um pré-candidato, na minha visão, eu enxergo isso no perfil do governador, só que ele está jogando parado, ele está jogando com o tempo e ele é muito fiel ao Jair Bolsonaro. Ele não vai fazer nenhum gesto que não seja ali organizado junto com o Jair Bolsonaro, né? Isso eu acredito muito. Então, nesse momento, eu enxergo muito mais essa questão de aguardar do Tarcísio do que de ir para as cabeças, como diz assim, né? Eu estava só querendo aqui complementar, Bia, que a Mônica disse, nossa, várias pessoas saem, né, dos partidos, se movimentam. Um pouco dessa quebra é o centro. O centro, ele fica a partir do momento em que interessa. Então, se interessa para a direita, ele se quebra para a direita. Eu acho que os partidos de centro têm uma grande influência, né, em decidir, de alguma forma, eleições, porque a força desses partidos, né, eu penso que faz pender para um dos lados, isso influencia nos resultados das eleições. Isso eu acho que era importante a gente colocar. E uma outra coisa, já que a Mônica falou aqui do Zema, a gente vê, e vou explicar por que eu quero voltar nesse assunto, já complementando o que o Elis nos disse, a gente tem alguns outros nomes, por exemplo, o Zema, o próprio Caiado, né? O Caiado que vem lançando a sua candidatura na Bahia, né? Não sei se, me parece que em abril agora ele está colocando lá em Salvador. Por que eu trouxe isso? Porque eles estão querendo
popularizar os nomes também. E o Zema, por mais que ele tenha, a gente observa aqui no estado de Minas Gerais, ele é bem quisto, né? Assim como é o Caiado, muito bem elogiado pelo estado, mas sozinho, só no seu estado, a gente observa que não há uma força política, Bia, né, a contento para eleger um candidato. E aí eu repito, o Zema pode ser ótimo, o Caiado pode ser excelente, mas se não houver a união de outras forças, eles não vão ganhar do mesmo jeito. E a gente observa que o lado mais voltado para a direita, eles estão do mesmo jeito que está acontecendo aqui com o governo do estado de São Paulo, pulverizando nomes, lançando nomes para ver se esses nomes são, né, viáveis para viabilizar uma pretensa candidatura. Lembrando que, repito, isoladamente, nós não, né, teremos a possibilidade de eleição do lado da direita, assim como também a gente não vê nenhum outro nome que não seja o Lula, não é? O presidente Lula, na esquerda, por mais que ele queira minimamente o Haddad, né? Nos mesmos modos que eu estou dizendo sobre o Zema, também estendo a minha fala ao Haddad, que não tem um brilhantismo apto para poder engajar, né, seja aí politicamente, para uma eleição. Acácio, antes da gente passar para o próximo assunto, uma pergunta, então, para a gente fechar essa parte eleitoral. Não tem 2026 sem polarização. A gente critica muito isso, né? Mas ela já está definida. Eu acho que não há 2026 sem polarização. Primeiro porque os dois candidatos, as duas raias mais fortes já estão postas e a Pri tocou num ponto e a Mônica também. A terceira via, existem interessados na composição da terceira via, mas a grande maioria dos partidos de centro não tem esse interesse. Eles querem surfar a onda de alguém para que eles façam grandes bancadas na Câmara dos Deputados e aí a governabilidade dependa deles e isso obviamente tem um pedágio. Então, óbvio que eu não vou citar nominalmente aqui os partidos, mas aqueles grandes representantes do centro pensam dessa forma. E aqueles partidos de centro mais ideológico, porque ainda há no Brasil um centro ideológico, por mais que ele tenha sido engolido nos últimos anos, eles ficam reféns desse processo todo e aí fazem uma escolha de Sofia. Faço bancada para sobreviver, lanço um candidato para que as minhas ideias sobrevivam e no fim das contas olha para cá, olha para lá, não olha para lugar nenhum e é absorvido pela onda. Diga, Elias, arremate o nosso tema. Bem rapidamente, assim, Bia, o que o Acácio falou, vou complementar aqui a fala do Acácio, que é assim, né? Você vê que o Lula tem a chance de fazer uma reforma ministerial e até agora, pelo menos, estão dizendo que ainda vai continuar, não sei, né? Mas ele trouxe ali duas pessoas muito ligadas ao PT, né? O Bolsonaro, quando faz um ato, ele fala da anistia. Tá faltando, talvez, para os dois lados aí, conversar um pouco com o eleitor de centro. Eu não estou falando dos partidos de centro, mas eu estou falando com o eleitor de centro, que na minha avaliação vai ser uma peça fundamental na eleição de 2026 e que os partidos, os extremos, não estão sabendo lidar com esse eleitor de centro. Eu queria também falar uma coisa em relação ao que o Acácio comentou sobre os partidos não terem certeza se fazem bancada para sobreviver. Gente, o dinheiro do fundo é definido em função do número de deputados. Por isso que os partidos precisam fazer deputado mais importante. E aí o Elias falou que a gente não discute corretamente a eleição do governador. O que dizer da eleição? Você se lembra quem você votou para deputado federal e deputado estadual? Provavelmente não. Se lembra, parabéns. É por isso que você assiste a Jovem Pan. Porque é exatamente a bancada que a gente menos discute e é a bancada que define quanto dinheiro vai para cada partido. É uma discussão muito importante, assim como outra que tomou conta do noticiário nessa semana. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar a deputada federal Carla Zambelli, do PL aqui de São Paulo, a cumprir 5 anos e 3 meses de prisão por perseguição à mão armada ao jornalista Luan Araújo em 2022. O julgamento teve início na segunda-feira e foi suspenso depois que o ministro Nunes Marques pediu vista, ou seja, aquele tempo maior para análise do caso, né? A maioria no STF foi formada com o ministro Dias Toffoli, que, assim como Cristiano Zanin, também antecipou seu voto, mesmo com o pedido de vista. O ministro Nunes Marques tem agora 3 meses para avaliar se vota pela condenação ou absolvição da deputada e, então, liberar o julgamento, que será remarcado pelo presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso. Priscila, no meio
de tudo isso, o advogado da deputada Carla Zambelli decidiu fazer uma reunião com o ministro do STF, Edson Fachin, que não votou ainda, na esperança de conseguir mais um pedido de vista, de conseguir mais um prazo. Mas faz sentido isso, já que já temos maioria? O que ele pode ganhar com esse tempinho extra que ele está tentando? A única questão aqui, Bia, é que se houver, por maioria, a gente tem um recurso chamado embargos infringentes e de nulidade. Que é isso, só para a nossa audiência entender. Quando eu tenho todos que votam de forma igual, a gente não tem esse recurso. Então, quando há um voto que é desfavorável ao acusado, permite que ele recorra, Então, acho que esse é um principal ponto da defesa. Por quê? Porque quando eu faço embargos na infringência ou de nulidade, eu tento convencer aqueles que não votaram igual a que ele mude o seu voto. Então, nesse ponto, talvez seja essa a intenção da defesa, já que formada a maioria, aqui o nosso processo penal, em especial nos tribunais superiores, eles vão pela maioria mesmo, para condenação, que é o caso dela. E aqui é importante a gente também dizer que ela foi condenada a uma pena privativa de liberdade, cujo regime inicial deve ser cumprido até então no regime semiaberto, e também o voto do relator foi também para cancelar o eventual porte que ela tenha e também a cassação do seu mandato, ou seja, bastante, na verdade, bem oneroso. Eu confesso que eu não vi, não li a denúncia que é dada a ela, mas a gente vê que, claro que o processo penal e o penal, é bom a gente explicar que existem efeitos da condenação, que quando uma pessoa é condenada, ela recebe pena de prisão. Então as pessoas acham assim, vai preso e ali acabou. Mas não, a gente tem alguns outros efeitos que também se estendem em razão dessa condenação, como é o caso aqui, do pedido do relator sobre a cassação e também o cancelamento do porte, já que a acusação versava sobre ela estar portando de forma ostensiva, o que não seria permitido ainda para quem teria eventualmente o porte, e a defesa dela alegou que ela estaria em legítima defesa porque ela teria sido xingada. E aí a gente entra num outro capítulo que é o peso dos bens jurídicos protegidos, Então a gente tem bastante, eu penso que até poderia se falar em legítima defesa, mas para a gente explicar um pouco sobre a legítima defesa, é como se ela desse um tiro de canhão num tapa, É mais ou menos isso. Então o relator entendeu por bem não acatar a tese defensiva, que é a legítima defesa, condenando a Carla Zambelli nessas penas que eu acabei de dizer aqui. E, Mônica, não é o primeiro problema que a deputada tem, nesse sentido. Ela já está inelegível até 2030, aí com um processo no Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, mas ainda é deputada porque pode, ainda tem recurso. E outra coisa, ela ainda vai ser julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, Isso, porque para ficar inelegível precisa estar condenada pelo colegiado. E, gente, de novo, por que nós estamos votando, colocando no Congresso para nos representar, independente das qualidades da Carla Zambelli, que é uma pessoa que eu conheço pessoalmente e gosto muito. A hora que as pessoas, os nossos representantes, começam a ultrapassar os limites da lei, cabe a nós repensar em quem nós estamos votando, quem são as pessoas que falam por nós. Esse caso, inclusive essa do porte de armas, a gente estava conversando aqui antes que tem uma diferença entre o porte e a posse, é importante, tem aí, de novo, questões jurídicas que são importantíssimas e relevantes para o processo, mas eu tenho carteira de motorista. Se eu pegar o meu carro, eu tiver uma Porsche, eu pegar minha Porsche e eu andar 200 por hora numa rua, ela se torna uma arma mortal. Eu não tenho direito de fazer isso, por mais que eu tenha uma carteira nacional de habilitação. A habilitação, a autorização para o uso de alguns equipamentos que podem levar a machucar outros ou até tirar a sua vida, tem que ser feito de forma muito cuidadosa, muito moderada. E o que nós vimos, cada vez que eu vejo essas imagens, dói o meu coração. Mas o que nós vimos ali é inadmissível e é importante que haja punição. De novo, o Brasil, a gente tem essa mania de mas poxa vida. Não tem mas poxa vida. A regra tem que ser muito dura, porque nós estamos falando de uma arma que poderia ter matado uma ou mais pessoas. Cássio, a Carla Zambelli tem um fato curioso com o Bolsonaro, a relação dela, Logo depois desse episódio que foi às vésperas da eleição, ele disse que ela tinha feito ele perder a eleição, ou pelo menos influenciado em grande parte. E agora, depois então dessa maioria, ele disse que essa possível condenação é injusta. Está por trás desse jogo de morde-a-sopra com o Bolsonaro?
Eles têm uma proximidade, isso é inegável, né? Uma proximidade política, mas nós dissemos há pouco, vale repetir. O Bolsonaro tem uma série de seguidores, um séquito de entusiastas, e uma parcela destes seguidores são pessoas próximas a ele. E a Carla Zambelli sempre fez parte desse rol. Inclusive, há uma proximidade da Carla Zambelli com a Michelle. Ela é amiga, ou era amiga pessoal da Michelle. Se a gente for pensar, a Carla Zambelli substituiu um pouco até o que esqueci o nome dela, que foi eleita deputada mais votada, a Joyce Hasselman, ela pegou o vácuo com a saída da Joyce. Só que, de fato, o que ela fez às vésperas das eleições atrapalhou, é inegável que isso atrapalhou o Bolsonaro. Porque no segundo turno de 2022, para uma parcela considerável do eleitor, não era o melhor candidato, era o menos pior. Eu tenho convicção que parcela dos que nós assistem pensaram assim, entre os dois, qual é o menos pior? A partir do momento que você vê alguém próximo a uma dessas pessoas portando uma arma ilegalmente nas ruas, apontando para alguém desajeitada, porque além de estar portando a arma, ela mostra total falta de afinidade, ali correndo, segurando. É isso que é óbvio que isso vai desestimular um eleitor mais racional, um eleitor mais pé no chão. E o Bolsonaro sabe disso. Todos os candidatos hoje andam com as pesquisas embaixo do braço. Não há uma fala, não há um tweet, não há uma postagem que não seja fundamentada em pesquisas. E o Duda, que foi o marqueteiro do Bolsonaro, que é muito hábil com essas pesquisas, muito provavelmente detectou isso depois do resultado posto, que uma parcela dos eleitores deixaram de votar por causa disso. Então, o Bolsonaro culpou essa semana, ele teve uma conduta dúbia, né? Foram duas as condutas. Primeiro, ele falou que era um problema dela, depois ele falou que era injusto, na toada ali da entrevista do julgamento dele. Então, ele sabe que essa responsabilidade existe e ela própria sabe que essa responsabilidade existe. Eu duvido que ela, em sã consciência, depois tendo colocado a cabeça no travesseiro, ela falou, pô, fui inocente ou fui soberba? Porque algum excesso ela cometeu. E é uma cena dantesca que atrapalha qualquer político minimamente ponderado. Elias, isso reacende de alguma forma o debate sobre a viabilidade de porte de armas no país? Quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi presidente, foi muito falado isso, né? Teve algum impacto, você acredita, no eleitorado dele, ou o eleitorado acha que foi uma atitude ali razoável por parte do Zambelli? Será que ela morreu politicamente? Beatriz, falando dela, na eleição dela, eu entendo que não, porque ela joga muito com o extremado, ela joga muito com os recortes de rede social, então aquilo para o eleitorado dela pode até ter fortalecido, até ter vitaminado. Agora, você olhando num ponto de vista humano e intelectual, aquilo foi uma barbaridade que não deveria ter acontecido de forma alguma, né? Agora, o movimento do Bolsonaro, ele é interessante. Aqui bem o Acaso colocou a questão da Joyce, que era uma candidata ali de primeira hora de Bolsonaro, assim como é a Carla Zambelli. É curioso ver como o Bolsonaro ele vai, à medida que acontecem os problemas com as pessoas que estão em volta, o quanto ele vai soltando a mão, né? Então, assim, pode vir a acontecer isso com a Carla Zambelli e ela pode vir a ter o resultado da Joyce, inclusive, né? Que foi candidata a vereadora e não teve nem a mínima chance, acho que nem se atingisse ali o mínimo dos 10% do coeficiente, ela não conseguiu atingir nem o mínimo para poder ser eleita, né? Então, assim, acabou politicamente e pode vir a acontecer isso com a Carla, dependendo do desenrolar e de quanto que o Bolsonaro vai soltar a mão dela, né? Mônica, 1 minutinho e meio mais ou menos antes do nosso intervalo. Um caso como esse, ele serve de exemplo, de repente, para outros candidatos nas próximas eleições? Vai depender justamente da punição, tanto jurídica quanto do eleitor. Se ela se reeleger e ela não tiver nenhum tipo de sanção, nem administrativa, nem penal, nem em termos de posse, nem com o mandato dela, a informação que é passada é a informação da impunidade e do vale tudo, e aí sim ela serve como um exemplo ruim. Então eu espero que haja efetivamente uma mensagem muito clara para a sociedade de que isso não pode acontecer. Ficou clara, Priscila, a mensagem? Sim, é importante só a gente falar, tem uma engasgadinha.
Só uma coisa que eu quero dizer com relação a Joyce, né, que ela foi apagada, só que o Bolsonaro, na hora que ele falou que foi injusta, ele manteve, Bia, a fala de que ela teria sido responsável por ele ter perdido. Então, na verdade, você bem colocou, ele bateu e assoprou. Ele falou, foi injusta, foi muito, né, e foi mesmo, porque, ó, regime semiaberto, cassação, cancelar o porte, e ainda assim ele manteve a fala dele dizendo, não, mas mesmo assim ela influenciou e eu estou com ele, porque eu acho que, não estou dizendo que fez ele perder, mas que influenciou, isso é inevitável. E agora a gente vira a chave para a segurança pública, já que o ministro da pasta, Ricardo Lewandowski, afirmou que o governo federal deve encaminhar ao Congresso Nacional a PEC da segurança pública em abril. De acordo com o ministro, a demora do envio se deve ao pedido do presidente Lula para que a proposta fosse discutida com os governadores. O texto da PEC busca estabelecer o Sistema Único de Segurança Pública e atender às objeções dos governadores para que não percam a autonomia sobre as polícias e uso dos recursos dos fundos públicos relacionados à área de segurança. Nesta semana, também Ricardo Lewandowski prometeu que, com a eventual aprovação da PEC, todos os estados e municípios que procurarem o governo federal em busca de verbas para equiparar as polícias e guardas receberão kits com armas não letais para evitar o uso indiscriminado da força durante as operações. Elias, vamos começar essa segunda rodada com você. É importante um sistema único de segurança pública? A gente tem falado muito de casos despontando. Isso pode ser eficaz? Não faz sentido? Os governadores se articularam bastante em torno, né, dessa questão. Sim. Bom, Beatriz, o meu ponto de vista, eu ainda enxergo de forma positiva e de forma negativa. Eu ainda não tenho, pessoalmente, uma opinião formada. Eu quero ver se essa discussão ela acalore e se estique, se estenda um pouco mais para ter esse entendimento. Porque hoje os estados têm as suas autonomias e que eu entendo que é importante. Não que a gente vai ter aí uma guerra entre os estados, mas é importante que o governador ele cuide da sua força policial naquele determinado território que é o seu território, né? 9 de julho está aí para nos lembrar sobre essa importância que temos. Então, assim, eu não entendo ainda se a intenção é justamente de apoiar ou de puxar para o governo federal mais um dos temas que custa caro aos estados, que é justamente a segurança pública. Cássio, inclusive o ministro Lewandowski falou muito, né, sobre uma frase que tem se usado, que a polícia está prendendo, o judiciário está soltando, depois ele disse que não era bem isso. Pode ter impacto essa PEC nesse sentido de levar mudanças na legislação para endurecer penas, que é algo que vem sendo muito falado aqui em São Paulo, por exemplo, é pauta do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Como que você acha que isso pode modificar essa questão, ou se é preciso, né, modificar essa questão? Bia, no Brasil a gente tem a falsa impressão que leis resolvem problemas. Eu acho que a PEC e essa narrativa são dois exemplos muito elucidativos disso. Primeiro, a PEC, ela muda algo que no Brasil já é consolidado. O artigo 144 da Constituição Federal dá autonomia aos estados em termos de polícia. Talvez seja o único capítulo da Constituição, a única atribuição onde os estados se sobrepõem à União e aos municípios. E isso vai acabar com a PEC. No que diz respeito ao endurecimento da legislação, quando nós olhamos para os tipos penais existentes no nosso ordenamento jurídico, quando nós olhamos para as penas inerentes a esses tipos penais, elas já são, em tese, satisfatórias. Nós temos penas de 30, 40 anos para determinados crimes que são praticados ainda. Porque a verdade é que quando alguém sai para praticar um crime de manhã, ele não olha o Código Penal antes para que ele faça a seleção de qual conduta ele praticará. Eu acho que falta organização para o nosso sistema, falta vontade política que todos se unam em torno desta solução e, principalmente, a gente precisa parar de ser refém de um populismo penal, de um populismo legislativo. Qualquer problema que acontece, os deputados vão lá e aprovam alguma coisa. Passados 2, 3, 4, 5 anos, ninguém volta para falar, olha, fizemos no calor dos fatos, fizemos de forma assodada, mas não resolveu nada. Fizéssemos o arroz com feijão bem feito, talvez as circunstâncias estivessem
melhores. Mas não me parece que nenhum dos nossos atores políticos está preocupado em fazer um arroz e feijão bem feito. Está mais preocupado em jogar para a torcida ou jogar a responsabilidade no coleguinha. Mônica, essa demora para o envio da PEC, ela pode significar que isso não é prioridade tanto assim para o governo federal, ou realmente era necessária uma discussão mais ampla, chamando todos os governadores, como acabou acontecendo de um jeito ou de outro? Eu acredito que essa demora significa que eles sabem que essa PEC não vai resolver. O Acácio foi preciso. O que eles querem com essa PEC? Eles querem fomentar a discussão e a guerra de narrativas, a narrativa de um lado de que nós estamos tentando resolver, nós queremos unificar, e a narrativa do outro lado de que estão invadindo a nossa competência. E a realidade é exatamente o que o Acácio disse. E eu vou além, ele disse que a gente não faz o arroz e feijão, eu chego a dizer que nós precisamos pensar em prevenção. A gente fica muito discutindo policiamento, a gente fica muito discutindo penas e não está se discutindo por que nós estamos com um problema tão grande de segurança. Porque, gente, a segurança, se a gente pensar bem, ela não é em si um problema, ela é consequência dos problemas que nós temos, da falta de saúde, da falta de educação, da falta de emprego. Esse é o grande problema. Os jovens que estão aí na rua sem nada para fazer. Esses são os problemas que a gente precisa olhar, começar a atacar o urbanismo, como é que são a iluminação das cidades. Isso são questões que mudam a segurança e que não tem nada a ver com a pena, com aumentar a pena. E aí, vale lembrar, num país onde não existe mais a prisão após a condenação em segunda instância, pode aumentar a pena o tempo que quiser, pode fazer a PEC que quiser, continua sendo o país da impunidade, porque se você tiver um bom advogado, você não responderá criminalmente, não será preso. Então tem muita coisa que dava para mexer, que dava para resolver, tanto para punir direito, quanto para ter certeza de punição, que é muito mais importante do que o tempo que vai ficar preso, é a pessoa saber, fez errado, vai pagar. E a prevenção, e nós não estamos fazendo nenhuma delas, estamos criando uma grande PEC aí, que serve mais para encher rede social de gente que quer lacrar. Priscila, uma das coisas que o ministro disse agora, que a gente acabou de comentar, é que, por exemplo, com a PEC aprovada, os estados vão receber armas não letais. Isso conversa muito com aquela discussão da DPF das favelas, né, que foi, inclusive, adiado ali a decisão para a semana que vem, está na agenda da semana que vem. Isso resolve? Faz sentido a gente discutir menor letalidade nesse momento e mais uso de tecnologia, por exemplo? Ou são discussões, como bem disse a Mônica aqui, muito para frente do real problema? Não, a gente não pode negar que hoje as organizações criminosas, elas estão muito à frente, né, de qualquer organização estatal, isso é fato. Agora, um problema que a gente tem, Bia, com relação a esse armamento não letal é que os criminosos, verdadeiramente, eles estão mais armados do que todos. Não estou dizendo que o Estado deva armar-se do mesmo modo que o criminoso, a ponto de fazer aqui uma guerra, né, civil, mas eu acho que quando o governo atual, a gente percebe que ele é mais ligado à área dos direitos humanos, não é? E em razão disso, ele preza por uso da violência numa última hipótese, razão pela qual se fundamenta aí esse kit dado para as guardas municipais. Mas aqui eu quero fazer um ponto. Eu vejo um pouquinho diferente dos meus colegas a questão da PEC, da segurança, porque eu vejo que, na verdade, não há uma briga entre a competência do governo, né, que está na Constituição, como bem colocado aqui pelo Acácio, e sim como um complemento. Não é? Então, eu vejo como um complemento, até porque um dos fundamentos para que ela tenha demorado no tempo foi acatar essa exigência feita pelos governadores, em especial do estado de São Paulo, nessa luta para não perder essa força, essa competência que é, na verdade, constitucional. Agora, com relação a esse complemento, a gente precisa também esclarecer para a nossa audiência que a PEC vai servir para ampliar as forças da Polícia Federal, vai unir a Polícia Rodoviária Federal, vai ter aí uma outra nomenclatura, e o que o governo quer é, na verdade, complementar. Em que sentido? Dar dinheiro. Se os estados entenderem por bem querer algo que seria um plus financeiramente para poder armar a sua polícia ou trazer mecanismos, né, que tragam
obviamente, mais policiamento, uma coisa mais incisiva, eles vão ter que respeitar esses requisitos trazidos pela PEC. Então, eu vejo com bons olhos, e aqui eu estou num ponto em específico que eu estou com o Elias, achei bom, porque eu acho que eles querem combater essas grandes organizações, mas, ao mesmo tempo, eu pego um pedacinho da fala da Mônica, onde ela fala, vou jogar. Eu acho que o governo fala, olha, eu fiz, hein? Eu quis juntar, eu quis unir para que nós, né, vencêssemos a organização criminosa, né? E eu estou falando dela, mas não só ela, mas em especial. Mas, olha, não quiseram, então, jogar para a plateia essa não admissão dessa PEC. Eu não vejo o problema, e aqui me desculpem, qual é o problema dos governadores, e aqui é muita vaidade. Mas ele é de direita, o outro é de esquerda, como é de esquerda eu não quero me unir. Enquanto os partidos, né, cada um, eles estão indo para um lado, a organização criminosa está cada vez mais unida. Então, eu penso assim, não estou falando que assim, nossa, é maravilhosa essa PEC, porque não é, eu acho que tem que ser discutida, não é colocar a garganta abaixo, longe disso. Mas eu acho que aqui é assim, não, é o governo do PT, então eu sou contra. Se é governo, eu sou contra. Eu acho que um pouco há uma resistência em ver coisas que poderiam ser boas sim, para pegar, por exemplo, no bolso da organização criminosa, armar um pouco mais a polícia, e eu acho que nesse critério de vaidade, de polarização, traz óbices que seriam bons num determinado ponto dessa PEC da segurança pública. Não estou dizendo que ela é perfeita, registre-se. Inclusive, eles fizeram um manifesto, o Comando Vermelho e o PCC fizeram um manifesto falando de luta pela paz e pela justiça, e estão unidíssimos, e os nossos partidos brigando. É isso. Até porque há uma padronização, só para fechar, né? Nessa PEC, uma das coisas, a gente tem muito problema num flagrante, como você prende em flagrante, no reconhecimento. Uma das coisas que é trazida nela é essa padronização de alguns procedimentos que cada estado adota, e a gente vê inúmeras decisões sendo anuladas pelos tribunais superiores em razão dessa ausência de padronização, que é um ponto da PEC, Bia. Acácio, um dos pontos também da PEC fala sobre a integração de dados entre polícias e o quanto isso pode facilitar a resolução de crimes, mas precisava de uma PEC para fazer essa integração? Esse é meu ponto, Bia, esse é meu ponto. Eu disse lá atrás e reitero, a gente tem a falsa crença que as legislações resolvem o problema. Eu vou dar um exemplo, e a Pri sabe bem disso. Até 10 anos atrás, nós não tínhamos, e o CNJ hoje faz esse papel, mandados de prisão distribuídos pelo país. Então, se alguém tivesse um mandado de prisão em São Paulo e fosse para o Paraná e fosse para Minas Gerais, eu vou levar Minas Gerais aqui, que a divisa está a 1h30 da cidade de São Paulo, aqui o sul de Minas. Se alguém tivesse um mandado de prisão em São Paulo, andasse 1h30 de carro e transpusesse a divisa com Minas, essa pessoa não seria mais preso porque o sistema não era integrado. E nós estamos falando de coisa de 10, 12 anos no máximo. À época, a internet já era consolidada como é hoje, o fluxo de dados já era consolidado como é hoje. E por mais que existissem legislações, por mais que o Código Penal já fizesse, Código de Processo Penal já fizesse essa previsão, por mais que nós tivéssemos legislação, ninguém centralizava isso. Precisou o CNJ, numa canetada, contratar um sistema e centralizar. Então, eu disse e repito, a legislação pode até ser bem intencionada, mas se a gente não tiver alguém que instrumentalize isso na prática, a legislação é só um pedaço de papel ou, pensando em termos de dado, é só uma informação na tela. A gente vai trocar de tema, mas não tanto, porque o próximo também é segurança. Recentemente, a Prefeitura da cidade de São Paulo lançou o programa Paulista Mais Segura. A medida, que é coordenada pela Secretaria de Segurança Urbana, intensifica o monitoramento do principal polo econômico e turístico aqui da capital. O programa estabelece monitoramento da região por 24 horas, um efetivo com 376 agentes da GCM, mais o suporte da tecnologia do Smart Sampa, o programa de monitoramento aqui da cidade, com 68 câmeras, drones, cães, equipe de policiamento com patins e base móvel. O número de registros de furtos e roubos de aparelhos eletrônicos na Avenida Paulista em 2024 foi alarmante. 7 celulares foram roubados por dia aqui na região. E aí eu começo essa discussão, Elias, perguntando
o quanto medidas como essa, o investimento de mais tecnologia, a colocação de mais efetivo, né, no local, elas são medidas que podem ser efetivas ou elas são medidas mais, por exemplo, para fazer vídeos na rede social, para populares, né, para chamar a atenção das pessoas, que é uma discussão que entrou muito em pauta, né, recentemente, desde que essas câmeras começaram a se espalhar, principalmente aqui na capital. Beatriz, esse projeto ele é um projeto que tem o meu entusiasmo. Eu gosto muito desse projeto. É um projeto que eu entendo que está no lugar correto, onde acontece muito desses tipos de furto. A matéria diz, né, 7 celulares, eu acho que isso ainda é subrepresentado. A gente sabe que tem muita gente que não presta queixa, não faz o boletim e deve fazer. A prefeitura ela está acertando no principal ponto, no principal foco, né? Primeiro que é o nosso local na cidade de São Paulo, é onde mais se tem turista, né? É onde está todo mundo olhando, representa muito para o estado e para o município e, sem dúvida, esse projeto pela Secretaria de Segurança Urbana, ela traz esse elemento a mais, que é justamente colocar a tecnologia e a inteligência. A gente precisa disso, é um projeto muito bom e eu entendo que será de grande valia para o município e, evidentemente, para poder propagar para o país, numa vez que der certo esse projeto. É interessante. Você falava, né, Mônica, da importância de diversos players na mudança da segurança. A tecnologia é um desses players? Certamente, e esse é um projeto que aborda exatamente o que eu estava falando, da prevenção, da importância de ter inteligência, de usar a tecnologia, de usar os recursos humanos e financeiros para fazer prevenção. O que nós queremos é evitar que o crime aconteça. Inclusive, a função da punição é você evitar que o crime aconteça e não simplesmente encher cadeias. O Smart Sampa é um excelente exemplo disso, porque, sim, ele reconhece e prende pessoas que já têm condenação e que estavam evadidas. Mas olha só, nós descobrimos aí nos últimos meses ou semanas vários condenados de outros estados que estavam aqui em São Paulo achando que não seriam pegos. Na hora que eles sabem que aqui tem o Smart Sampa e que se ele vier para a cidade de São Paulo, ele será rapidamente identificado e será levado a responder cumprir a sua pena, ele não vem mais para São Paulo, ele vai se esconder em outros lugares. Não é que eu estou dizendo que bom que haja bandidos em outras cidades, mas esta é uma forma de desincentivar, de desestimular que bandidos venham para a nossa cidade. E isso é muito bom, porque isso sim reduz as taxas de criminalidade. Priscila, os grandes protagonistas do Smart Sampa aqui em São Paulo são os guardas civis metropolitanos, né? É claro que é um sistema integrado com polícia, com defesa civil, mas efetivamente eles são acionados e saem, então, para fazer essa prisão, para fazer essa averiguação. E a gente está nessa discussão muito forte, não só aqui, mas em todo o Brasil, da mudança do nome da GCM para Polícia Municipal. Foi entendido que isso poderia acontecer, agora temos algumas decisões contrárias, inclusive do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal em Itacoaquecetuba. É importante essa mudança de nomenclatura para a sensação de segurança da população? Eu acho que o nome em si é mais para dar uma robustez à atividade da Guarda Municipal, né? Eu acho que esse é o ponto, dessa equiparação. Mas a gente não pode deixar de falar para a nossa audiência que o Guarda Municipal, na recente decisão proferida pelo STF, ele não pode fazer todas as atividades da Polícia Judiciária. Ele pode fazer policiamento ostensivo, que é o que a gente eu até queria comentar com vocês, aqui na Paulista, eu andei por aqui, não sei se vocês repararam isso, eu estive aqui, né, andando, cada esquina a gente vê um guarda. Então, o guarda municipal hoje, ele já... Aliás, que é bom a gente dizer que qualquer pessoa pode prender em flagrante. Então, o que o STF fez foi dar aquela biga que se tinha entre prisões em flagrante que eram realizadas e anuladas pela forma da abordagem feita pela Guarda Municipal. Agora, a nomenclatura em si, Bia, é porque o Guarda Municipal, a intenção é que ele é mesmo uma parte da segurança pública e, em razão disso, não faria diferença colocar o nome dele ou a ele, atribuí-lo, essa questão do policiamento, porque ele é de fato um policial que faz o policiamento hoje ostensivo. Então, a gente viu, como você bem colocou, a gente teve algumas cidades colocando já até nas viaturas as nomenclaturas. O Tribunal de Justiça entendeu que não é possível por hora, até porque a decisão ainda nem transitou, né, em julgado, enfim. E o que eu quero também aqui colocar com relação, eu sou muito favorável, eu espero que esse paulista mais seguro se expanda, ou seja, tenha a extensão disso para outros
outras, né, searas. Claro que aqui eu penso ser um projeto, porque há um foco de, na verdade, estatisticamente é o maior lugar onde há a concentração de furtos e roubos de celulares, né, aqui no estado de São Paulo. E o que eu quero dizer que, claro, a gente tem esperança que isso se expanda. Em Santo André, por exemplo, a gente tem o Centro de Operações Integradas. Isso é muito importante a gente falar da inteligência, da junção das polícias. A gente falava isso há pouco. Não é uma briga, não é uma corrente puxando para outra. Quanto mais a gente se une, é mais fácil combater a criminalidade. Em Santo André, por exemplo, né, a gente tem lá, não sei que nome que daria ali, o diretor, que é o Carlos Seco. A gente já tem as polícias militar, a guarda municipal, a gente tem a polícia civil e ele controla, ele sabe, pelas câmeras de segurança, quando um roubo foi feito. Imediatamente, por exemplo, a patrulha Maria da Penha já vai pegar as pessoas, a pessoa que, por exemplo, apanhou, ele vê pelas câmeras a cidade vista. Isso a gente tem, claro, uma diminuição nos crimes, um aumento na segurança para nós, para todos nós, para a coletividade, e reduz inevitavelmente algumas condutas que ele, claro, a Cássio colocou aqui, ele não vai deixar de roubar porque tem a câmera, mas vai inibir. De alguma forma inibe, não é? E por mais que ele vá para outro, e aqui eu digo, se expanda para esses outros lugares que possivelmente ele possa ir. Aqui na capital, inclusive, o projeto começa na Avenida Paulista por um mapeamento de calor que foi feito e a expectativa é que vá para outros pontos. Pelo que eu sei, o próximo seria a região de Pinheiros, que despontou aí recentemente com aqueles casos, né, do ciclista, casos muito graves. E aí, a Cássio, além, né, desse sistema então, que está sendo implementado, deve chegar em outras cidades, a gente também teve recentemente a prefeitura dizendo que quer colocar aquelas câmeras de identificação de placas nas motocicletas dos GCMs, até para tentar identificar motos roubadas, o que ajudaria de alguma forma. A Polícia Rodoviária Federal também anunciou que vai começar esse ano ainda a implementação das câmeras corporais. Você acredita, Cássio, que essa discussão sobre câmeras corporais, que foi muito fervorosa até na eleição do Tarcísio, né, que a gente comentou, ela ficou agora pacificada na sociedade? Tem uma teoria da Escola de Chicago, Bia, chamada Teoria das Janelas Quebradas. E foi feita uma pesquisa na década de 70 que era mais ou menos assim. 3 casas em vizinhanças parecidas. Quanto mais degradada a casa, maior era a quantidade de delitos cometidos no entorno daquela casa. E eu acho que a questão das câmeras leva em consideração exatamente os objetivos dessa teoria. Se nós tivermos cuidado, o que tem acontecido na Paulista, e se nós utilizarmos todos os instrumentos que nós temos à disposição, não no combate do crime, no combate da criminalidade efetivamente, mas de forma preventiva e como forma inibitória, isso consequentemente vai diminuir a quantidade de delitos. A grande maioria dos crimes de roubo e latrocínio são praticados com a utilização de motocicletas. Criamos uma identificação para essas motocicletas. Há nas vias a questão da utilização das câmeras, porque era uma questão até histórica essa corrupção das polícias rodoviárias, já não é uma constante hoje, mas lá atrás nós tínhamos essa cultura, então a câmera acaba inibindo, inclusive, que o cidadão venha com uma conversa furada para cima do policial. Então todas essas circunstâncias, todos esses mecanismos, todos esses instrumentos tecnológicos são necessários e suficientes e cabe a gente, cabe às autoridades utilizá-los. Eu acho só que infelizmente, tornaram ideológica a discussão das câmeras, sem base em dado, sem base em nada, como tem sido tudo na polarização. E, no meu entendimento, é uma discussão equivocada, porque as câmeras são boas, inclusive, para os policiais, para respaldar a atuação dos policiais. Quando nós assistimos um filme americano, quando a gente assiste uma série da atuação da polícia norte-americana, é sempre a câmera utilizada para comprovar se a ação dele foi correta e, obviamente, para comprovar os aspectos negativos daquele que é abordado. Então, eu não vejo nada negativo nas câmeras e as pessoas, aos poucos, estão quebrando a sua resistência porque estão percebendo que era polarização e não racionalidade. Mônica, a gente falava da PEC, de talvez não ser necessário um texto. Um exemplo como um programa desse pode ser algo a ser replicado, talvez com mais facilidade, menos
textos, menos burocracia, digamos assim? Certamente. Aliás, esperamos que seja o caso. Justamente o que tem de bom nessa PEC é essa centralização da inteligência e essa melhora na comunicação, exatamente para que possam ser compartilhadas as boas práticas, porque tem coisa boa acontecendo e seria uma grande bobagem você não levar para outro estado. E, óbvio, já sabemos que vai começar, né? Os governadores de um grupo, de um lado, não vão querer fazer o que o governador do outro lado do espectro político está fazendo, mas é importante que seja feito e existe uma inteligência policial por trás de tudo isso. Elias, esse sistema de inteligência, então, ele deve estar no futuro, inclusive pautar, a gente estava falando muito de eleição, as próximas eleições já no ano que vem? Ah, sim. O uso da tecnologia como um todo, né, Bia? Eu vou até trazer aqui uma história que eu presenciei e vivi, né? Antigamente, quando uma pessoa ia até o poupa-tempo e ela ia tirar um RG e uma CNH, ela ia no IRGD, que é da Polícia Civil, para fazer a sua identificação, ela tirava uma foto, fazia a coleta biométrica e ela ia no Detran, que é do Estado, que também na época era da Secretaria de Segurança, e ela fazia a mesma foto e a mesma biometria. Por que isso? Porque o delegado que cuidava do IRGD, às vezes, não queria abrir ali o sistema para poder pegar a imagem do cidadão. Isso custava muito para o Estado, era caro, porque você fazia 2 coletas, que não é um serviço barato. Hoje em dia deve ser um pouco mais em conta, mas na época era um valor considerável, e isso fez com que economizasse bilhões o Estado de São Paulo, justamente só integrando uma base de dados. Ou seja, hoje, se você tirar um RG, ele vai servir para a sua CNH também, o que é lógico. Então, assim, o que a gente precisa é acabar com esses silos e que a integração, ela é algo muito positivo. Quando você integra dados, assim, a gente está num momento, né, de inteligência artificial ganhando destaque, ganhando notoriedade cada vez mais, e é um caminho sem volta. Se o Brasil não se adequar para isso, vai acabar ficando para trás dos outros países, né? Priscila, a gente tá para encerrar o programa, então 30 segundinhos. A segurança pública ganhou o tema, a pauta, virou a pauta da sociedade acima da corrupção, por exemplo, como era antes? Acima não, mas é sempre uma pedra no sapato, né, Bia? Porque, na verdade, a gente vê tantos problemas na segurança pública que ninguém quer enfrentar. E agora eu até parabenizo essas frentes sendo feitas, como o caso do Paulista Mais Seguro, a expansão por Pinheiros, porque não adianta nada. Se nós não nos unirmos, como eu disse, cada vez mais o crime se expande. Eu acho que é um bom começo, mas há muito a ser feito, há muito a ser discutido e tem muita luta pela frente. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime. Bom, pessoal, o papo estava ótimo. Agradeço muito a recepção de vocês e também dos nossos telespectadores e ouvintes. A gente encerra o programa de hoje. Até a próxima, pessoal. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.